Tudo teve início após minha mudança para a nova residência. Sim, eu sei que isso soa bastante clichê, mas, acreditem, foi o que ocorreu. Até aquele momento, eu nunca havia experimentado qualquer evento sobrenatural, embora tivesse um interesse ocasional nesse tipo de fenômeno. No entanto, jamais esperei que algo do gênero acontecesse comigo. Consegui alugar a casa por um valor surpreendentemente baixo. Na época, não dei muita importância, pois a propriedade era antiga e localizada em um bairro que deixava um pouco a desejar. Então, presumi que estava fazendo um excelente negócio. Logo após minha mudança, as coisas pareciam estar relativamente tranquilas por um tempo. A data exata em que os acontecimentos começaram a ocorrer é um tanto nebulosa, pois inicialmente eram incidentes insignificantes. Eu notava que algumas luzes, geralmente na cozinha ou no banheiro, estavam acesas quando eu saía, e ao retornar, percebia que haviam sido apagadas. Inicialmente, eu atribuí isso à minha própria distração, presumindo que talvez tivesse esquecido de desligá-las antes de sair. No entanto, com o passar do tempo, comecei a ficar intrigado e, propositalmente, deixava algumas luzes acesas, na tentativa de entender o motivo pelo qual eram apagadas aleatoriamente. Foi nesse ponto que a situação começou a tomar um rumo estranho. Lembro-me vividamente da primeira vez em que algo verdadeiramente bizarro aconteceu. Deixei as luzes da cozinha e da sala acesas enquanto ia dormir. Fui acordado por um som profundo e ameaçador que ecoava da cozinha. O quarto em que estava oferecia uma visão parcial do corredor que levava à sala, que por sua vez estava conectada à cozinha. Naquele momento, imaginei que um animal ou algo semelhante havia invadido minha casa. Olhei na direção do corredor, em direção à sala, e observei as luzes escurecerem. Alguém as apagara na cozinha. Um rosnado baixo ecoou novamente, desta vez da sala de estar, e quase soltei um grito quando percebi algo passando pela abertura do corredor, antes de a luz na sala também se extinguir. Embora não conseguisse identificar claramente o que era, parecia uma sombra negra ou algo do tipo. No entanto, isso era de menor importância naquele momento, pois estava tomado pelo medo. Saí da cama e acendi a luz do quarto, esperando que não houvesse nada ali dentro, me preparando para qualquer possível ameaça que pudesse se aproximar. Para meu alívio, não havia nada na sala. Respirei aliviado, mas ainda tremendo de medo. Em seguida, caminhei lentamente pelo corredor até a cozinha. Quando finalmente alcancei o interruptor de luz, hesitei antes de desligá-lo novamente. Eu, um adulto maduro, me encontrava na situação embaraçosa de ter medo de desligar uma simples luz. Mesmo assim, admito que dormi com todas as luzes acesas naquela noite. Essa foi uma decisão equivocada. Ao acordar na manhã seguinte, todas as luzes estavam novamente apagadas. Ao tentar me levantar da cama, experimentei uma onda de desconforto quando percebi que meu corpo doía intensamente. Retirei as cobertas e fiquei chocado ao ver longas marcas vermelhas que se estendiam por minhas pernas e braços, como se algo tivesse arranhado minha pele durante a noite. Isso já era assustador, mas o que vi pela casa me aterrorizou ainda mais. Todas as lâmpadas que havia deixado acesas haviam sido quebradas. Cada uma das lâmpadas que estivera acesa na noite anterior estava agora em pedaços, espalhadas pelo chão. Minha respiração ficou presa na garganta enquanto olhava em volta. Algo estava gravemente errado naquela casa e parecia que algo tinha tentado, fazer algo comigo. Liguei para o trabalho naquele dia e imediatamente corri para substituir todas as lâmpadas. Naquele momento, eu não tinha ideia do que fazer. Embora tenha considerado a possibilidade de abandonar a casa, isso me parecia absurdo. Afinal, essa era minha casa, a primeira que havia conquistado longe de minha família. Não estava disposto a desistir dela tão facilmente, mesmo quando a situação continuou a piorar. A despeito do medo crescente que o escuro me inspirava, eu não conseguia realmente dormir
com a luz acesa no quarto durante a noite. Em vez disso, optava por manter outras luzes acesas, como as do corredor ou da sala de estar, proporcionando iluminação suficiente para enxergar bem no meu quarto, ainda mergulhado em sombras. Quase todas as noites, eu era despertado no meio da noite por um estranho rosnar e movimentos furtivos na sala, seguidos pelo apagar repentino das luzes. Eu relutava em investigar, tomado pelo receio de encontrar-me na mesma sala que fosse habitada por aquilo que rondava a escuridão. Então, eu me encolhia na cama e rezava para que aquela presença nunca se aproximasse. Depois de suportar isso por algum tempo, finalmente tomei uma decisão. Adquiri uma arma de fogo e mantive todas as luzes da casa acesas. Sentei-me no centro da sala, segurando a arma no colo e um taco de beisebol ao meu lado. E então, esperei. No início, nada aconteceu por um longo período. Por volta das 2 horas da madrugada, comecei a ouvir ruídos estranhos, mas curiosamente, eles pareciam vir de trás de mim. Virei-me e espreitei na direção do corredor que levava ao meu quarto, onde pude discernir aquele rosnado conhecido. Engoli em seco e segurei a arma em uma mão e o taco de beisebol na outra, iniciando uma lenta varredura para obter uma visão mais clara da sala de estar. Quando meus olhos finalmente alcançaram a cama, ouvi um forte ruído, seguido de um rugido inumano. Confesso que, embora tentasse ser corajoso, dei um salto para trás, afastando-me do corredor. Eu queria encarar a situação, mas, Deus, eu não estava pronto para isso. Escutava sons de rasgos e destruição, mas de alguma forma consegui perceber um clique audível. E então, o silêncio. Lentamente, comecei a me aproximar para olhar novamente no corredor. E nesse momento, as luzes se apagaram mais uma vez. Inspirei fundo e avancei, preparado com minhas armas em punho. Ao alcançar meu quarto e acender a luz mais uma vez, engasguei. Minha cama estava em ruínas, completamente desfeita, como se algum animal a tivesse dilacerado. Avancei para avaliar os destroços e fiquei em choque, sem saber ao certo por quanto tempo. Só quando ouvi novamente o som do rosnado que me era familiar que me virei. Parado próximo à minha porta, bem próximo ao interruptor de luz, foi então que finalmente o vi. Era um homem pálido e deteriorado, com um corpo que parecia ter sido brutalmente maltratado, uma visão que me gelou até o âmago. Eu estava tão paralisado pelo medo que mal consegui erguer minhas armas. Ele me encarou por um momento e, em seguida, apagou a luz. Eu gritei, não hesito em admitir, e então fugi. Não importava o que ou quem estivesse à minha frente. Atravessei o local onde aquele homem estava parado, agitando meu taco como um louco. Quase causei um estrago no corredor enquanto corria em direção à luz segura do corredor. Olhei para trás a tempo de vê-lo novamente, próximo ao interruptor de luz do corredor. Ele o desligou mais uma vez. A essa altura, não buscava confronto, apenas queria estar seguro. Passei pela sala de estar e adentrei o brilho da minha cozinha. O som dos rosnados e arranhões parecia cercar-me por todos os lados, e eu sabia que ele estava retornando. Olhei para trás e lá estava novamente aquele cadáver desfigurado e decomposto de um homem, apagando outra luz com um dedo contorcido e mergulhando-me em uma escuridão aterradora. Dirigi-me à sala. Compreendi que essa seria minha posição final, o lugar onde deveria enfrentar o confronto decisivo. Aproximei-me do abajur de pé, minha última barreira de defesa. Ele detestava a luz, e eu ficaria ali, junto a essa luz reconfortante. Esperei pelo momento em que ele a apagasse, mas isso jamais ocorreu. Olhei ao redor e tudo o que encontrei foi o silêncio. Voltei-me então para encarar aquela lâmpada salvadora que teimava em permanecer acesa. Comecei a rir, uma risada que poderia ser considerada insana, mas que era viva, e pensei que, finalmente, tudo estaria bem. Aproximei-me e quase tive vontade de abraçar a lâmpada. Até que eu vi. Primeiro, ouvi o rosnado, não de trás de mim, mas da frente, daquela lâmpada.
Meus olhos se arregalaram enquanto observava a luz daquela lâmpada intensificar-se. Tropecei para trás e, embora não saiba no que tropecei, acabei de costas, encarando aquela luz intensa e brilhante. Já não era reconfortante. Era quente, pesada e cegante. Pensei que me queimaria, e então aconteceu. Não encontro palavras para descrever o que emanava daquela luz da lâmpada. Era horrível, distorcido e repleto de raiva. Sei que jamais esquecerei aqueles olhos, brilhantes, quentes e brancos. 2 círculos brilhantes, repletos de pura malícia. Ele me odiava cada parte de mim. E não era só eu. Ele odiava todos nós, todos os seres humanos. Estava aprisionado ali e atacaria tudo o que pudesse, inclusive a mim. Não sei como sabia disso, mas simplesmente sabia. Preparei-me para enfrentar a morte dolorosa que se avizinhava. Clique! Clique! A luz se extinguiu. Mais uma vez, a escuridão se instalou. Uma escuridão suave, tranquila e reconfortante. Permaneci no chão por um bom tempo, permitindo que meus olhos se ajustassem enquanto mantinha o foco na localização do meu abajur. Com o passar dos segundos, comecei a distinguir a figura daquele homem mutilado, parado junto à lâmpada, uma mão dilacerada no interruptor e seus olhos fixos em mim. Foi então que compreendi. Tudo ficou claro, todo o acontecido. O homem estendeu sua mão, apontando um dedo mutilado para si mesmo e balançou a cabeça vigorosamente de um lado para o outro. Tudo o que pude fazer foi concordar com a cabeça. Ele não era a ameaça. Durante todo esse tempo, em todas as ocorrências, ele estava tentando me proteger. Essa entidade só podia se manifestar na luz, e esse homem desfigurado estava fazendo o possível para garantir minha segurança. Ele não desejava que outra pessoa cometesse os mesmos erros. No dia seguinte, mudei-me e jamais olhei para trás. Seja o que fosse, estava confinado àquela casa e até o momento nada veio até mim através de outra fonte de luz. Contudo, essa experiência sempre permanecerá em minha mente. Todas as noites, em meu novo apartamento, adotei o hábito de verificar se todas as luzes estavam apagadas e todas as cortinas fechadas, mergulhando na escuridão silenciosa, acolhedora e segura, para não ser mais atacado por aquela criatura que está na luz. Se inscrevam no canal e até mais!